Escrita e coerência. Concepção de coerência. A coerência ela é entendida como o princípio da interpretabilidade. Neste capítulo, a atenção é voltada para a coerência do ponto de vista de quem produz um texto escrito. Para início de conversa, afirmamos que em nossa prática de produção escrita, comumente paramos para avaliar se o que escrevemos faz sentido ou não faz sentido. E fazemos isso muitas vezes sem nos darmos conta. Vejamos agora um exemplo. A Peggy Jane foi embora. Ela ficou brava e disse que eu não confiava nela. Eu a amo e agora nunca mais vou vê-la. O golpe é um jogo cruel. Charlie Brown. O que isso tem a ver? Foi só no que eu consegui pensar para falar. Na tirinha, é possível ver que o final do texto não tem nada a ver com o começo. E isso nos faz pensar na hipótese na qual a escrita implica a existência de dois tipos de leitores. Um leitor externo, que tem acesso ao texto em um tempo e local distante de quando e onde ocorreu o processo de escrita. Um leitor interno, que existe no escritor com a função de monitorar-lhe a atividade da escrita, apontando alternativas para a solução de problemas que vão surgindo na mesma medida em que o escritor desenvolve a sua escrita. É esse leitor interno que aponta o que faz sentido ou não faz sentido. Mas, e o que sabemos sobre coerência? Se, por um lado, em nosso dia a dia, facilmente rotulamos um texto de coerente ou de não coerente. Por outro lado, definir a coerência é uma tarefa que demanda múltiplos fatores, levando em conta que a noção de coerência não se aplica isoladamente ao texto nem ao autor, nem ao leitor, mas que se estabelece na relação entre esses três elementos. Sabemos então que a construção da coerência envolve da parte de quem escreve e também da parte de quem lê conhecimentos a partir de conhecimentos dos mais variados, como por exemplo o enciclopédico e o metagenérico. Coerência e distribuição de informação no texto, o explícito e o implícito. Entre os diversos princípios que orientam a construção de um texto está o da informatividade, o que determina que todo texto deve conter, necessariamente, informações dadas e informações novas, além daquelas que podem ser inferidas no contexto sociocognitivo. Isso porque um texto só com informações novas seria impossível de compreender, e um texto só com informações dadas seria redundante e, portanto, ineficaz. É preciso ter em mente que um texto é formado por informações explícitas e implícitas. As informações explícitas são aquelas manifestadas pelo autor no próprio texto. Já as informações implícitas não são manifestadas pelo autor no texto, mas podem ser subentendidas. Muitas vezes, para efetuarmos uma leitura eficiente, é preciso ler nas entrelinhas. Por exemplo, veja este enunciado. Maria parou de tomar refrigerante. A informação explícita é: Maria parou de tomar refrigerante. A informação implícita é: Maria tomava refrigerante antes. A continuidade de um texto resulta de um equilíbrio variável de duas exigências fundamentais: repetição e progressão. Remete-se a algo que já está gravado na memória do interlocutor e acrescentam-se as informações novas, que por sua vez passarão também a constituir suportes para outras informações. Legibilidade do texto vai depender, em grande parte, do uso equilibrado do que o produtor do texto consegue fazer entre informações dadas e informações novas. Recursos de economia e elegância na construção textual. Um texto não deve dizer nem de mais nem de menos. No primeiro caso, ele se torna arrastado e um pouco instigante. No segundo, pode tornar-se pesado e de difícil compreensão, caso o leitor não tenha conhecimento ou paciência para suprir as lacunas. A elegância diz respeito à utilização de algum recurso na língua comum, a explicação do termo por meio da sinonímia e hiperonímia. Exemplo: cravos, margaridas, hortênsias e lírios foram plantados por mamãe no jardim. Em menos de um ano, com a chegada da primavera, todas as flores romperam. O texto é como um iceberg. Ele apresenta uma pequena superfície à tona d'água, que são os elementos linguísticos que compõem sua materialidade, e uma imensa superfície subjacente,
que são todos os conhecimentos que necessitam ser ativados para a produção de um sentido. Quanto maior a bagagem de conhecimentos de que um leitor ou ouvinte dispuser, maior facilidade ele terá de chegar às profundezas do iceberg, para delas extrair elementos que vão lhe facultar a produção de um sentido adequado para o texto que ouve ou lê. Vejamos então os exemplos. Os réus condenados pela Inquisição eram jogados em masmorras, onde acabavam vindo a morrer. Quem entrasse numa dessas prisões subterrâneas, geladas, sem ar e sem luz, tinha pouquíssimas chances de sobrevivência. A definição de termos que se pressupõem são desconhecidos do leitor. Naquela época, dançavam-se nas festas uma dança de andamento moderado e caráter pomposo. Originária da Polônia, a polonka, era muito apreciada nos salões de nobreza. Apresenta-se aqui a definição ou explicação de uma coisa na retomada, apresenta-se também o seu nome. Coerência e ensino. Neste capítulo, vimos que desde cedo aprendemos a produzir textos coerentes, inicialmente orais, depois escritos, levando em conta que a coerência não está apenas contida no texto, nem se encontra sobre a responsabilidade apenas do produtor do texto, por outro lado, nem apenas do leitor, mas se constrói na inter-relação autor, texto, leitor, com base em um conjunto de fatores de ordem linguísticas, cognitivas, pragmática, cultural e interracional.